Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez, em nome de Jesus, para aprendermos juntos a palavra de Deus, né? Quinta-feira passada nós estávamos meditando sobre Mateus, capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, né? E hoje nós iremos dar continuidade com a graça e a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. O nosso irmão Pedro disse que tem 1 hora, mas se preocupe não, irmãos, isso que é bem digerir, em nome de Jesus. Eu vou ler o sermão novamente, Mateus capítulo 5, glória a Deus, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Amém? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Glória a Deus. Na semana passada nós estivemos meditando até o versículo 5, sobre bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Nós aprendemos sobre os bem-aventurados, pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, aqueles que olham para dentro de si e entendem que necessitam se aproximar do Senhor todos os dias. Pobre de espírito, aqueles que olham a sua necessidade espiritual e entendem que necessitam da palavra, necessitam do conhecimento da verdade que é a própria palavra, necessitam guardar a palavra no coração. Aqueles que olham para si e sabem que sem a presença de Deus, eles não conseguiriam vencer os desafios que vêm sobre a sua vida. Ser pobre de espírito é uma humildade pessoal de reconhecimento e entendimento que necessita da graça, da ajuda e da dependência de Deus. E que sem essas coisas nós não conseguiremos vencer como os cristãos na caminhada da fé. Falamos que nós vencemos os desafios sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus, que é dada todos os dias em nossas vidas. Glória a Deus. Falamos sobre os que choram,
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Também se encaixa no sentido de olhar para dentro de si e entender que dentro de nós, o nosso espírito, ele clama pela presença de Deus, que é preciso também olhar para dentro da nossa alma, como diz o salmista no Salmo 42, que vai dizer que a nossa alma, ela tem sede da presença de Deus. Ela almeja as coisas espirituais. Só que existirão batalhas, desafios que vão tentar nos afastar da presença de Deus. E é todos os dias. Todos os dias nós precisaremos estar no centro, da vontade de Deus, pedindo ao Senhor graça, consolo, misericórdia, pedindo ao Senhor ajuda para vencermos os desafios que vêm sobre as nossas vidas. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Nós falamos sobre esse princípio também de mansidão, que os desafios que vêm sobre nossas vidas, no nosso dia a dia, vão mostrar para nós e para o mundo quem nós somos diante de Deus. Porque quando vêm as provações, as perseguições, os apontamentos, eu vou mostrar a essência que existe dentro de mim. Se no meio da adversidade, da luta, da perseguição, eu não estiver buscando a palavra, meditando na palavra, pedindo ao Senhor que me direcione quando eu estou sendo tentado, caluniado, se o espírito de mansidão não estiver na minha vida, eu acabarei fugindo daquilo que Deus tem para a minha vida. Porque é no momento da adversidade, da luta, da perseguição, da calúnia, que eu vou mostrar a essência que existe dentro de mim. Se eu sou um cristão que vive apenas de aparência, que vive apenas por status, por posição, na hora da luta, da perseguição, o espírito que vai reinar dentro de mim não será um espírito que vai agradar ao Senhor. Mas nesses momentos eu vou mostrar que eu não estou preparado para exercer diante de Deus aquilo que Ele tem colocado sobre a minha vida. Cada um que está aqui, todos os dias é tentado. É verdade ou não é, irmãos? Que todos os dias nós seremos tentados, nós seremos às vezes caluniados, apontados, às vezes inventarão coisas que nós não fizemos, mas tudo isso é para Deus ser glorificado através da minha e da tua vida. Glória a Deus. É simplesmente para isso, para mostrar a essência que existe dentro de mim. Eu paro aqui nesse momento e pergunto à minha esposa se ela trouxe algum lençol para mim, algum pano para me enxugar meu rosto, porque eu esqueci do meu, ó. Glória a Deus. E hoje parece estar mais quente do que a quinta-feira passada. Que eu sou demais, irmão, sabe? Mas isso não vai atrapalhar de eu ministrar a palavra de Deus. Eu aceito, irmão Pedro, viu? Perdão, irmãos, viu, por essa pausa. Mas os irmãos estão entendendo a palavra até aqui? Amém? Glória a Deus. Então, quando nós olhamos essas bem-aventuranças, nós entendemos que há uma necessidade dentro de nós de estarmos todos os dias na presença de Deus, pedindo ao Senhor graça, misericórdia, ajuda para vencermos as lutas, as dificuldades que vêm sobre nossas vidas. Quando Jesus reúne ali aquela multidão e começa a falar, Jesus está mostrando para eles que há uma necessidade dentro de nós de estarmos ligados com o Senhor todos os dias da nossa vida, buscando ali a ajuda do Espírito Santo, porque há momentos na nossa vida que nós estamos somente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Há momentos que nós olhamos para nós e achamos que nós não iremos conseguir vencer os desafios, as lutas que se levantam sobre nossas vidas, porque se não fosse a intervenção divina sobre nossas vidas, eu não estaria aqui.
você não estaria aí. Quantas das vezes o inimigo tentou contra nossas vidas para tentar nos parar, nos derrubar, preparou laços, setas, armadilhas, palavras bonitas para tentar tirar o nosso foco, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus chegou na minha e na sua vida e nos deu o escape necessário para vencer aquela provação, para vencer aquela luta. Se eu e você estamos aqui, é porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem sido boa em sua vida, em minha vida. É a misericórdia de Deus, irmãos, que nos sustenta em todos os momentos. E quando eu vou partir para o versículo 6, que fala sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa bem-aventurança aqui, ela nos mostra que essa fome e sede de justiça, que o Senhor usa como figura de linguagens, Ele usa duas coisas bem conhecidas nossa, que é a fome e a sede, porque todos nós, como seres humanos, temos sede e fome. Todos nós precisamos saciar a nossa fome física, que é o alimento necessário para todos os dias. E todos nós temos sede de tomar um pouquinho de água, um copo com água, de saciar a sede física. Jesus usa essa figura de linguagem para mostrar que assim como o nosso corpo físico necessita dessas coisas que são, vamos dizer assim, carnais, para saciar a sede e a fome, existe dentro de nós uma fome e uma sede espiritual que serão saciados somente pela presença de Deus. O homem, ele pode correr de um lado para o outro, tentando preencher o seu vazio, a sua fome, a sua sede espiritual, com várias coisas neste mundo, mas ele nunca vai conseguir preencher aquele lugar que pertence somente ao Espírito Santo de Deus. Quando os departamentos louvam os louvores que foram entoados nesta noite, a nossa alma, ela se alegra. Quando os jovens louvam este louvor, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, a nossa alma, ela se alegra na presença de Deus, porque vai preenchendo algo que a presença de Deus vai tirando tudo aquilo que não é de Deus e vai preenchendo aquilo que é de Deus, e você começa a glorificar, começa a chorar, começa a exaltar, começa a dizer: obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Glória a Deus. É uma autoavaliação de que somente neste lugar, na casa de Deus, que eu e você conseguiremos encontrar a paz, a alegria, conseguiremos encontrar a satisfação espiritual para nós nos alegrarmos na presença de Deus. Quando você chega neste lugar, você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de abrir o meu coração, tirar tudo aquilo que muitas das vezes o dia não foi fácil, teve lutas, teve perseguição, teve dificuldade, teve momentos de choro que só você sabe, quando muitas das vezes você está varrendo ali a sua casa e você começa a chorar, quando muitas das vezes você dobra os seus joelhos no cantinho da sua cama, que não tem nem palavras para expressar, mas você começa a sentir a presença de Deus. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: minha filha, meu filho, eu ainda estou contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa fome e sede de Deus só será preenchida, irmãos, quando nós realmente entendermos que nós precisamos da palavra como um alimento necessário para a minha vida. O salmista, ele, no Salmo 119, e o versículo 9, ele diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho? Ele faz uma pergunta no Salmo 119 e o versículo 9. E ele mesmo responde essa pergunta. Qual é a resposta que ele dá? Ele usa a palavra.
como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde: observando conforme a tua palavra. É quando eu tenho vontade, o desejo de conhecer esta palavra, porque o alimento, irmãos, que vai nos fazer crescer na presença de Deus, está aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos faz amadurecer na presença de Deus. Por que existe muito, vamos usar essa expressão, muitos cristãos que ainda são meninos da fé, no sentido de maturidade espiritual? Cristãos que têm até uma idade avançada, mas não conseguem ser maduros na fé. Por quê? Porque não gostam de se alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai saciar a minha fome da presença de Deus. É a palavra de Deus que vai me fazer crescer na presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: olha, vocês têm que estar prontos para responder quando vos perguntarem qual é a razão da vossa fé. Imagina aí, irmão José, alguém chegar para você: irmão José, qual é a razão da sua fé? Por que você está na igreja? Por que você serve ao Senhor? O irmão José, como sendo alguém que conhece a palavra, ele vai entender, responder conforme a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, irmãos, nós temos a resposta que o mundo, ele tanto corre atrás, tentando encontrar a resposta para um sentido da vida. Mas nós entendemos que o sentido da nossa vida é servir ao Senhor, é estar na presença de Deus. E quando eu observo este versículo, o versículo 11 do Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É quando eu guardo a palavra no coração, é quando eu tenho um desejo, esta fome que há dentro de mim, ela é saciada pela presença, pela palavra, que eu busco todos os dias, que eu medito, que eu mergulho nela e eu encontro nela crescimento espiritual. Quer crescer na presença de Deus? Goste da palavra, medite na palavra, leia a palavra, porque a palavra, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual. Medite nela, almeje esta palavra, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é o bálsamo, ela é o alimento que vai nos nutrir na presença de Deus. Por que tem muitos cristãos que estão desnutridos espiritualmente falando? Que são levados por qualquer vento de doutrina. Que não pode ouvir uma opinião e começa a se engoldar com aquilo, começa a mudar o foco. Tem pessoas que são facilmente enganadas por ideologias, por pensamentos de pessoas que às vezes estão nos status da vida, em evidência, que são iludidas por palavras até bonitas, mas que têm um sentido totalmente distorcido. Tem pessoas que começaram tão bem na fé, só que por causa de pensamentos contrários, por causa de antídotos contaminados, começaram a mudar o foco. Pessoas que tinham um dom tão lindo na presença de Deus, mas que por causa de pensamentos distorcidos, e tem pessoas, irmãos, que usam até a palavra de Deus, mas de forma errada. Eu não sei se você já encontrou alguém assim. E quando você vai conversar com essa pessoa, se você não tiver realmente vacinado com a palavra, com a essência, você acaba sendo engoldado com aquilo. E pouco a pouco você vai se afastando. Vai morrendo em você o desejo de estar na casa de Deus. Tem pessoas que hoje estão distante da casa do Senhor, mas que se acham certas, porque pegam textos isolados da palavra e começam a aplicar de forma errada. Se você pegar o seu celular e colocar ali mensagens que a internet vai lançando, tem mensagens que é tão perigosas, que se realmente nós não estivermos ligados com a palavra, com o Espírito Santo que dá discernimento, nós acabamos sendo engoldados com aquilo dali.
E aquilo ali vai tirando a essência da verdadeira palavra dentro de nós. Tem pessoas que tinham tão lindo de pregar, de louvar, de estar na casa do Senhor servindo com alegria, mas que começaram a perder a essência da palavra e começaram a deixar ser iludidos por setas malignas que mataram a essência de Deus da sua vida, que hoje não tem força de vir para a casa do Senhor. Nós que estamos aqui corremos um risco de sermos engoldados também, irmãos. Porque por mais sábio que eu seja na palavra, se não for realmente a ajuda do Espírito Santo na minha vida, eu acabarei me deixando levar por esses pensamentos e pouco a pouco vai morrendo dentro de mim a essência da palavra de Deus. Você que está aqui hoje, nós que estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor com alegria, de ouvir a palavra, de sentir a presença de Deus, de sermos renovados pelo Espírito Santo, de abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, me ajuda todos os dias, Senhor, me guarda através da tua palavra, Senhor, me ensina a andar conforme o teu Espírito Santo. Irmãos, ao chegar na casa de Deus, é um motivo de nós sermos gratos ao Senhor e dizermos: Senhor, obrigado, porque eu cheguei na tua presença. Glória a Deus. E essa fome, justiça, sede e justiça de Deus, ela vai nos ocasionar a lembrarmos de quê? De que assim como o apóstolo Paulo, que quando ele vai escrever lá em Filipenses, que ele vai dizer: olha, irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo avançando, eu prossigo esperando, eu prossigo perseverando, eu prossigo fazendo a obra, eu prossigo não desistindo, eu prossigo o quê? Fazendo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. É isso que deve reinar dentro de nós, um desejo de prosseguir, de fazer, de estar na presença de Deus. Eu sei que não é fácil. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo o irmão Carlos pregar, ouvindo os departamentos, ouvindo o irmão Pedro dirigir o culto, ouvindo a banda tocar. Eu sei que há momentos que nós olhamos e há uma luta constante em nós mesmos. Será que eu vou para o culto hoje? Será que vale a pena? É uma batalha constante. Só que quando nós vencemos esses sentimentos e quando nós chegamos aqui na casa de Deus, eu entendo que não é por causa do irmão Carlos, não é por causa do irmão Pedro, não é por causa do departamento, não é por causa da banda, mas é por causa de Jesus, é por causa do Espírito Santo, é por causa da presença de Deus que nós chegamos aqui. Glória a Deus! É por causa do que Ele fez por nós. É por causa disso. Quando eu olho para isso, eu não boto dificuldade em nada, irmãos, em servir ao Senhor. Mas quando eu começo a olhar para outras coisas, vai gerando dentro de mim uma morte espiritual. Vai gerando dentro de mim uma frieza espiritual. Quando eu começo a olhar esses detalhes, quando eu começo a perceber que não é por causa dessas coisas, não é por causa de A, de B, que eu estou na casa do Senhor, mas é por causa dEle. É por causa que existe em nós uma fome e sede de Deus. E isso, irmãos, nunca deve morrer de nós, dentro de nós. Essa vontade de crescermos na presença de Deus. Todos nós estamos aqui, somos alunos na presença de Deus. É claro que Deus vai separando alguns para, como foi lido nesta noite, que o irmão Pedro leu no capítulo 12 de Romanos. Deus separa uns para ministrar, para ensinar. E cada um vai sendo usado naquilo que Deus colocou. Para reger, para interceder, para estar na posição que Deus lhe colocou. E eu digo para você nesta noite, por mais simples que seja a sua tarefa na casa de Deus, que você acha que seja, que ela é pequena aos seus olhos, mas Deus não olha para o tamanho da posição que você está na casa dele. Ele olha para o que você carrega dentro do coração. Ele olha para aquilo
para a importância que você dá para aquilo que Ele te deu. Se Deus me deu um dom de pregar, mesmo que para muitos eu não pregue bem, ou não tenha nenhum sentido, ou eu erre algumas palavras, mas se foi Deus que me deu, eu devo buscar exercer isso com alegria, com dedicação. Se Deus te deu o dom para reger, você deve reger com alegria, com dedicação. Se Deus te deu o dom de interceder por alguém, interceda com alegria, com dedicação. Se Deus te deu o dom de tocar, você pode errar até algumas notas. Errar, todos nós erramos. Mas Deus, Ele vai nos capacitando a partir do momento que eu me entrego para aquela obra que Ele colocou sobre minhas mãos. Mesmo que para muitos no começo seja tido como deboche, mas quando eu fico na posição que Deus me colocou, Deus honra. Por quê? Não por causa de mim, mas por causa da bondade, da graça e com aquilo que eu carrego no coração. Por isso, essa fome e sede de justiça, nós só seremos capazes de saciar quando realmente nós entendemos que é necessário, todos os dias, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo e dizemos: Senhor, hoje eu me acordei, dando exemplo, hoje eu vou trabalhar, Senhor. Não está sendo fácil, é lutas, mas eu sei, Senhor, que Tu estás comigo, e que assim como Moisés falou, que quando Deus tira o povo do Egito, e quando Deus diz: olha, Moisés, vou mandar um anjo com vocês. Mas quando ele fala assim: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Irmãos, há momentos que realmente o Senhor, Ele mostra para nós, através dos pequenos detalhes, que Ele nunca nos deixou só, que Ele nunca nos abandonou. Há momentos que Ele fica em silêncio, sim, mas às vezes até o silêncio de nós é necessário para nos ensinar algo. Mas há momentos que o Senhor se revela de uma forma tão profunda, até mesmo através de uma criança. Deus usa uma criança, Deus usa as pequenas coisas para nos mostrar que nunca nos deixou sozinhos. E quando Moisés fala: Senhor, eu não vou sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque Moisés entendia que era somente a presença de Deus que fazeria eles vencer os desafios que viriam sobre a vida daquele povo, na caminhada daquele povo. E essa fome e sede de justiça de Deus, nós entendemos que é aqui, na presença de Deus, que é aqui, buscando através de cada irmão que recebe uma oportunidade, que quando Deus usa alguém aqui neste lugar, que não é para engrandecimento de ninguém, irmãos, de ninguém, é para mostrar para nós que é a misericórdia e a graça de Deus, que Deus usa nossas vidas, que Deus, Ele tem compaixão de nós, e que através de cada um que está aqui, que Deus vai usando e vai glorificando o seu nome. Todas as vezes que você está aqui, você tem a oportunidade de se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Mas, irmão Carlos, eu vou errar. Mas, irmão Carlos, que vão zombar de mim. Eu sempre falo para os professores da Escola Bíblica no Alto Alegre, que estão começando agora, porque, irmãos, a gente sabe que não é fácil. Está na frente de algum trabalho, exercer alguma tarefa na casa de Deus, vai surgir os desafios. Só que, quando Deus me der a oportunidade, mesmo que você olhe para você e diga: eu não sou capaz, eu não consigo, mas Senhor, eu não sei falar, mas Senhor, eu não sei exercer tal função, Senhor, fulano de tal é melhor do que eu. Só que quando Deus me dá a oportunidade para eu exercer determinada função, tarefa na casa de Deus, Deus não olhou para a minha capacidade, Deus olhou para o desejo que eu carrego no coração em servir a Ele neste lugar. E a partir do momento que eu me coloco à disposição, Deus vai mostrando para mim que não é por causa de mim, mas é por causa do Espírito Santo que está na minha vida. É isso que faz a diferença. É isso que vai nos mostrar que não é por causa dos meus talentos, das minhas habilidades,
Porque eu posso chegar aqui, irmãos, e falar até bonito. Eu posso até não errar nenhuma palavra. Eu posso chegar aqui e cantar a melhor melodia do mundo. Mas se não for a presença do Espírito Santo que está ali naquela melodia, eu posso chegar aqui e tocar o melhor toque, o melhor tom da minha vida. Mas se não for o Espírito Santo que vai ali acompanhando a unção de Deus, isso não vai fazer nenhum efeito na vida de quem está ouvindo. Porque o que faz a diferença não é o falar bonito, não é o exercer ali até com toda a habilidade do mundo, mas é a presença do Espírito Santo na minha vida. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença do Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que você receber a oportunidade, não se entregue ao medo. Mas eu vou errar, mas eu vou falhar, o que vão pensar de mim? Não pense dessa forma, mas se entregue ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele usa aqueles que reconhecem, que têm humildade e que entendem que é por causa dele, que é por ele e que é para ele que nós estamos aqui. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Porque eu posso até preparar o melhor sermão da minha vida. E eu que prego, eu reconheço, irmãos, que quando eu entendo que poderia ser melhor. E também reconheço que há momentos que a minha pregação, eu reconheço que foi talvez o melhor dia que eu preguei. Eu já passei por isso. Só que esse sentimento não deve me envaidecer. O orgulho não pode tomar conta de mim. Porque se um dia eu fui bom, eu preguei bom, né? Eu como pregador, que eu entendo que Deus me deu esse dom, me deu essa capacidade de entender a palavra. Mesmo eu lendo a palavra, eu entendendo que eu tenho a habilidade de entender. Se eu não orar, se eu não pedir ao Espírito Santo, Senhor, hoje eu vou para a base. Irmãos, quando está perto de chegar o dia de eu vir para cá, eu fico sempre pensando, meditando, Senhor, mesmo eu tendo a palavra preparada, mas eu fico pensando, Senhor, o que eu vou falar? Mesmo eu já tendo pregado esse texto, mas a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. E se eu não buscar, não tiver fome, sede, de entender essa palavra, e eu passar a semana todinha, quinta-feira eu vou pregar na base. Então quinta-feira eu vou abrir a palavra, eu vou meditar, eu vou ler. Se eu deixar para a última hora, irmãos, eu posso chegar aqui e não pode sair nada. Eu posso chegar aqui, ler a palavra e ser apenas mais um sino batendo. Batendo, 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 e não tem nenhum sentido. Mas quando eu leio a palavra, e quando está chegando o dia de eu pregar, mesmo eu tendo já habilidade, mesmo eu tendo um pouquinho já de conhecimento, se eu não tiver a humildade de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me dá graça, Senhor, usa a minha vida, eu posso chegar aqui e sair daqui decepcionado comigo mesmo, porque eu já passei por isso, como alguém que ministra a palavra. Você que louva, não é porque você tem um dom de louvar, você tem uma voz bonita, que você vai chegar aqui e vai arrasar. Não é assim, irmãos. Porque não é por causa de nós, é por causa dele. Não é por causa da humildade de louvar bonito, mas é por causa da presença de Deus que vai sobre a minha vida. Eu posso chegar aqui e errar todas as letras do louvor, mas a pessoa que está aí ouvindo eu louvando, se eu chegar aqui com humildade, ela pode sentir a presença de Deus. Eu posso chegar aqui, os músicos podem ser o melhor músico que tem na igreja, mas se ele não reconhecer que é por causa de Deus, ele pode chegar aqui, ser apenas mais um no meio da multidão, tocando sem nenhum sentido. Mas quando ele chega aqui, mesmo ele tendo o dom, porque, irmãos, tem uns que a gente sabe que realmente são escolhidos para aquilo dali, que tem uma habilidade tão linda de pegar tão rápido. Tem uns que chegam aqui, lê a palavra e tem a facilidade tão rápida de transmitir uma mensagem.
não é verdade? Mas tem uns que têm a dificuldade de ler e não entender. Mas mesmo assim, não é motivo para você desistir. Porque quando você lê e diz, Senhor, não entendi nada, mas você tem a humildade de dizer, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo me faz entender a tua palavra. E Deus vai mostrando para você, aos poucos, quando Ele olha para o seu coração e vê essa vontade, esse desejo, Deus vai te dando entendimento, capacidade necessária. Porque nunca ninguém começa a 100%. Para mim chegar até aqui e pregar a palavra, não foi dessa forma não. Eu até hoje tenho dificuldades. E eu acho até bom porque eu reconheço que eu necessito da ajuda de Deus. Eu tenho dificuldades. Eu erro algumas palavras. Mas eu entendo que Deus me chamou, me deu oportunidade, porque Ele sabe que o desejo que há no meu coração de pregar a palavra é maior do que o desejo de querer desistir. Por isso não adianta desistir, não adianta você sair, querer abandonar. Mas irmão Carlos, nunca mais tive a oportunidade. Mas irmão Carlos, ninguém me vê. Mas irmão Carlos, eu queria tanto pregar, louvar, reger, tocar. Eu digo uma coisa para você. Deus, Ele conhece o tempo certo, o momento certo de te dar a oportunidade. Mas antes que a oportunidade chegue, se prepare, medite, escute louvores, aprenda a reger. Se você gosta de tocar, busque aprender mais ainda. Porque, irmãos, é bom quando nós chegamos na presença de Deus e entendemos que as portas que Ele abre não é porque eu sou bom naquilo, mas é porque Deus é bom na minha vida. É porque Ele é bom na minha vida. Ele é bom. E o nosso Deus é tão maravilhoso que dá oportunidade para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. O homem pode até olhar para você e te deixar no canto. Isso acontece. Mas há momentos que Deus vai mostrar, vai usar outra pessoa e vai te mostrar que Ele te escolheu, porque Ele sabe que você tem um desejo de servi-lo e serve com alegria. Então, sirva ao Senhor com alegria. Tenha sede, fome da presença de Deus. Reconheça que é o Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor sempre vai nos dar oportunidades para mostrar que Ele está conosco. E às vezes, mas a oportunidade não é nem no meio da multidão, não. Às vezes, eu entendo que a oportunidade vai vir. Às vezes, quando eu estou conversando com alguém, que alguém chega para mim e diz assim, irmão, eu queria tanto uma palavra, eu queria tanto ouvir algo da parte de Deus. Aí você olha para dentro de você e diz, mas Senhor, quem sou eu? Eu que preciso de uma palavra, eu que preciso de um conselho, eu que preciso de uma ajuda. Porque, irmãos, às vezes nós pregamos para os outros precisando ouvir uma pregação. Nós aconselhamos os outros precisando ouvir um conselho. Nós louvamos para os outros, precisamos ouvir um louvor. Não é verdade? Há momentos que nós queremos tanto ouvir um louvor, ouvir alguém pregando para nós, nos dando conselho, mas há momentos que Deus quer usar a nossa vida para outras pessoas. E quando vir a oportunidade, não tenha medo, não se intimide, mas faça com alegria, com dedicação, que Deus vai honrar o nome dEle na sua vida. Por isso tenha sede, fome e justiça, fome e sede de justiça, fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça, para mim encerrar aqui as minhas palavras, eu olhei aqui pro relógio agora, aí uma coisa tá de férias, né? E uma coisa vai sair mais cedo hoje, não? Vai sair mais cedo hoje? Não. Tava preocupado, porque olhei, já é 8h10 aqui, né? Uma coisa não saiu ainda. Mas eu estou encerrando, irmãos. Mas essa fome e sede de justiça de Deus
ela nos vai fazer entender que não adianta eu me entregar aos prazeres deste mundo. Porque se tem uma coisa que sufoca essa fome e sede de justiça, são os prazeres que são lançados, os pratos bonitos lá fora, a ansiedade do nosso coração. Quem nunca passou por este momento de olhar a situação e pensar, e agora, como vai ser? E de repente, Deus chega com providência, Deus chega com consolo, Deus chega com graça, Deus chega com resposta. De repente, Deus chega com a sua presença em nossas vidas. Porque a presença de Deus é o essencial que nós precisamos para vencer todos os dias os desafios que vêm sobre as nossas vidas. Só que o mundo vai tentar sufocar, irmãos. O mundo, ele é cruel. Ele vai tentar sufocar a fome e a sede de Deus em nossas vidas. Porque o mundo, ele vai lançar coisas que vai tentar tirar o nosso foco da presença de Deus. Por isso que eu digo para você, jovem, senhoras, obreiros, músicos, corpo da igreja, não deixe o mundo sufocar a presença de Deus na tua vida. Porque Deus tem derramado a presença dele na sua vida. Deus tem derramado o seu Espírito Santo na sua vida. Não deixe o mundo sufocar isso. Não deixe o mundo tirar isso de você, de mim. Porque um cristão sem a presença de Deus é muito triste, irmãos. É algo realmente terrível. De você ver alguém que era usado por Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que era usado na palavra, alguém que era usado no louvor, alguém que era usado em determinada função na casa de Deus, e hoje está apagado. Eu, Carlos, eu fico muito triste. Porque eu entendo que ali foi alguém que o inimigo conseguiu sufocar. E pense como é difícil você tentar convencer alguém a voltar para a presença de Deus. Alguém que já conheceu a palavra. É muito difícil. Porque sempre a gente tem uma resposta dentro da palavra. Né? Não precisa disso. Isso é exagero. Não precisa de determinada coisa. Não precisa ser tão radical. Irmãos, eu entendo sim que a palavra de Deus, ela é o essencial para nossas vidas. E que aqui nós temos o necessário para todos os dias nós vencermos os desafios que são lançados diante de nós. Por isso, eu comecei dizendo que a palavra é o alimento, que a palavra é a resposta, que a palavra, ela é aquilo que vai nos fazer amadurecer. E termino dizendo a mesma coisa. A palavra de Deus, ela é tudo isso. Ela é a fonte, ela é a alegria, ela é o alimento, ela que nos fortalece na presença de Deus. Porque o jovem que gosta da palavra, ele é diferente. A senhora que gosta da palavra, ele é diferente. O obreiro que gosta da palavra, ele é diferente. O músico que gosta da palavra, ele é diferente. Porque é a palavra que nos faz amadurecer na presença de Deus. Tenha fome, tenha sede da presença da palavra e seja vitorioso na presença de Deus. Amém? Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sou grato ao Senhor. Peço perdão aos irmãos que passei alguns minutos hoje. Mas não pode, eu vou levar a sua toalha para lavar lá em casa, viu? No domingo eu trago, no domingo eu venho pra cá de novo, ó. Viu? Os irmãos me aceitam aqui de novo. Bem fraquinho. O João Paulo é da família do Alto Alegre, né? Aí ele vai ficar lá. O pastor já falou comigo. Eu vou usar a expressão que o apóstolo Paulo usou, né, no Coríntios. Eu peço aos irmãos que me suportem só mais um pouco, viu? Só mais um pouquinho, né? Eu aproveito a oportunidade que Deus me dá, porque ela é única, né? As oportunidades são únicas. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele vai dizer também,
que nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu lembro da tia Antônia, a avó da minha esposa, né, que dizia assim: ah, Senhor, ela dizia dessa forma: eu queria tanto mais saúde, mais oportunidade para te servir. No momento que ela estava no leito, né, da dificuldade, da enfermidade. Porque, irmão, nós temos que aproveitar as oportunidades, porque elas passam, né? Elas passam. Então aproveite a oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Se você quer aceitar Jesus hoje, aceite. Se você quer entregar sua vida hoje ao Senhor, hoje é a oportunidade. Porque hoje é o dia de salvação. Por isso, aqui eu sou grato a Deus pela oportunidade e passo o trabalho para o irmão Pedro em nome de Jesus.